É bom ver vocês mais uma vez. É bom estarmos juntos. Somos um pequeno número por enquanto, mas estou vendo. Tem queridos irmãos nossos chegando. Isso é muito bom. Já chegamos à quinta-feira. Já avançamos mais da metade da semana. E é uma grata satisfação podermos encontrar vocês e juntos louvar o nosso Deus, entregar a Ele a nossa vida, entregar a Ele a nossa família, para que Ele, como Deus poderoso, que tudo pode, e segundo a soberania da sua vontade, há de nos abençoar mais uma vez nesta noite. Quero mais uma vez cumprimentar os nossos queridos amigos e irmãos que nos assistem pela internet. Que a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo possa alcançar o coração de vocês também. E para iniciarmos a adoração desta noite, eu gostaria de chamar o irmão Gilberto, a Cibele, para nos dirigir um momento de louvor e adoração ao Senhor. Deus nos convida a testemunhar. Às vezes nós não sabemos como fazer. Uma vida de puro amor é uma testemunha bastante alta em favor do Evangelho de Cristo. Às vezes nós testemunhamos mesmo em silêncio. Vamos cantar Brilhar por Ti. Pro
Muitas vezes nós já ouvimos falar de Shekinah, mas nem todo mundo sabe exatamente o que é Shekinah. Shekinah era a glória de Deus que ficava entre os dois querubins e descia no santuário. E ali muitas pessoas eram abençoadas. Vamos invocar para que o Shekinah continue brilhando em nossa vida, o Espírito Santo desça sobre nós. No início que o amor poderia fazer demonstrações incríveis em favor do Evangelho. Vamos cantar agora o poder do amor. Eu gostaria de convidar a todos que ficassem de pé para cantarmos o poder do amor. Senhor.
Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar vivo em tuas mãos. Eu vou voar em algo como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar vivo em tuas mãos. Eu vou voar em alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Temos hoje um pedido de oração muito especial em favor de Isael, um irmão nosso que está passando por uma dificuldade muito grande. Ele é da igreja de Malacacheta e vamos orar também esta noite pelos doentes, pelas pessoas que estão vivendo aí momentos aflitivos diante dessa questão de enfermidade. Sim, pastor. Benedito Muniz, São Paulo, está doente também. Então vamos lembrar Benedito Muniz, nosso irmão Isael, nesta oração. Vamos ajoelhar, irmãos. Grandioso Deus, confiados no teu amor, este amor que acabamos de cantar, aqui estamos mais uma vez. Confiados na tua misericórdia, confiados no teu poder, é que aqui, Senhor, nos encontramos, buscando a ti de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, Senhor. Mas primeiro queremos te adorar, prestar-te, Senhor, o nosso culto, elevar a nossa voz em canto e em prece, buscando, Senhor, o teu reino, a plenitude da tua graça, a tua justiça, Senhor. E acima de tudo, podermos ser batizados com teu Santo Espírito. E que realmente, Senhor, a extensão de toda a tua glória, glória que nós também cantamos no sentido, Senhor, de pela fé visualizarmos o Shekinah. E assim, podermos levar todas estas bênçãos aqui desta casa de oração, que é o teu templo, para o nosso lar. E permita também, Senhor, colocar sob os teus cuidados a vida do nosso irmão Benedito Muniz, a vida
do Israel. Tu sabes, Senhor, as grandes lutas, dificuldades que eles estão sofrendo. Permita ao Pai que eles sejam amparados por tuas poderosas mãos. Que o bálsamo do céu possa alcançá-los. E estenda, Senhor, estas mesmas bênçãos. As bênçãos, Senhor, que só pode vir das tuas mãos. A todos os teus filhos e filhas aqui representados. Suas famílias. Aqueles que nos assistem pela internet. Seja lá onde eles estão, Senhor. Quantos lares podem ser alcançados através deste veículo de comunicação, mas levando bênçãos, levando aquilo que é puro, santo e que só pode vir dos céus. Alcance a todos, ó bondoso Senhor. E oramos também, mais uma vez, pela bênção da tua palavra, que logo mais será exposta. Que tu possas, Senhor, brilhar com a tua luz e iluminar a nossa irmã Wélida. E que assim sendo, Senhor, mais uma vez a nossa alma possa ser alimentada, saciada, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança. Que o poder do alto possa nos tomar através da tua palavra. Nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos, gostaríamos de, antes de ouvirmos um louvor todo especial, chamar aqui nosso irmão Edson para fazer um pronunciamento. Boa noite, amigos. Que bom mais uma vez encontrarmos com você aqui. Ontem eu fui até numa distribuidora que me fornece algum tipo de material. E a pessoa que me atende, ela chama Juliana, e ela não estava lá naquele momento. Resolvia as coisas que tinha que resolver lá. E hoje eu fui ligar para a Juliana. Ô Juliana, eu estive aí ontem para falar com você, encontrar com você e tudo, mas só que você não estava. Ah, Edson, eu fui levar a minha filhinha no médico, que ela passou mal e teve uns problemas. E eu sei que a filha dela é mais ou menos a idade da minha filha. A minha filha tem 12 anos. Eu falei, o que aconteceu com ela, coitadinha? Será que foi alguma gripe, alguma coisa que deve ter acontecido com ela? Não, não é nada demais, não. Eu fui fazer um pré-natal. 13 anos de idade, fui fazer um pré-natal. Eu fiquei imaginando, irmãos, que privilégio nós temos de receber essas mensagens a cada noite dessa semana. Que privilégio nós temos de conhecer o caminho que nós temos que ensinar aos nossos filhos. É um presente maravilhoso que nós recebemos do nosso Deus. É uma gratidão enorme, não há dinheiro que paga isso que nós recebemos. Deus trabalha de uma forma inacreditável. Conduz as pessoas de uma forma assim, sem a gente esperar o que vem. E vem coisa boa para todos nós. É uma forma de nós agradecer a Deus muito e muito, porque nós temos esse conhecimento. Coitada, ela não conseguiu receber o que nós temos. E ter uma netinha, uma filha, com 13 anos de idade, alguns dias mais para frente, talvez 2, 3 meses, já vai ganhar um neném. Ela é uma pessoa nova, já vai ser avó. Eu fiquei hoje pensando que nós temos que muito agradecer e louvar o nosso Deus. E uma forma disso aí é nós prepararmos, como eu disse no domingo, agradecermos como oferta de gratidão a Deus por isso. E amanhã, na sexta-feira, que nós já trabalhamos durante toda essa semana, planejando isso aí, você pode sim, em louvor ao nosso Deus, não pagar o que nós recebemos, mas sim uma oferta de gratidão,
pelo que Ele tem feito por nós. Muito obrigado. Pagar jamais vamos conseguir, né, Edson? Não temos como pagar as bênçãos do Senhor. Mas, queridos, agora eu gostaria de chamar aqui a Ana Luísa. Ana Luísa tem abrilhantado os programas da nossa igreja. E mais uma vez ela atendeu o nosso convite e está aqui para louvar a Deus. Deus abençoe. Boa noite. Que realmente nosso Deus seja louvado. Mais uma vez nessa noite. Nada posso esconder de ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto pra mudar. Tento dar um passo em tua direção. Tento segurar na tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor. Até na alegria eu sinto a dor. Sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dá-me o teu perdão. Leva minha vida muito mais além do que eu possa imaginar. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Meu coração, se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guia.
susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me Amém. Amém, amém. Louvado seja o Senhor por esta belíssima canção. Irmãos, queríamos ter um milagre em nosso lar. Assim será. Gostaria de convidar então nossa querida irmã, professora Wérida, para nos dirigir a palavra do Senhor. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar conosco nessa noite, em mais essa noite, e que de fato possamos ser alimentados pela palavra do Senhor. Todos nós estamos aqui em busca de milagres, em busca de transformações, em busca de mudanças. E eu creio piamente que não serão os meus argumentos, não serão as minhas palavras que trarão mudanças, mas é o poder do Espírito Santo. Por isso, a nossa maior necessidade é do Espírito Santo. Lá em Gênesis, quando nós vemos a semana da criação, Deus, ali a Trindade reunida, construindo todo o universo. E pelo poder da palavra de Deus, tudo foi criado. Tudo se mantém. Tudo existe ou deixa de existir através do poder da palavra de Deus. Por isso nós precisamos da palavra de Deus atuando na nossa vida, na nossa casa. Porque é o único poder que podemos lançar mão para, de fato, sermos transformados e sermos tudo aquilo que o Senhor sonhou que eu e você fôssemos. Queria te parabenizar mais uma vez por ter aceitado o convite do Espírito Santo para estar conosco aqui nessa noite. Gostaria de saudar os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Gostaria de agradecer à equipe que tem todas as noites se dedicado a esse ministério tão abençoado, de estar filmando, de estar provendo para as pessoas que estão lá em casa, pessoas de perto e de longe, que só podem estar nos assistindo pela internet, mas que estão em casa recebendo as bênçãos da palavra de Deus no seu lar. Então, gostaria de agradecer a equipe de filmagem, o pessoal do som que tem nos ajudado também, e dar, então, o nosso boa noite aos irmãos que estão nos assistindo pela internet e que vocês também sejam abençoados e agraciados com a presença do Espírito Santo na vida de vocês. O tema dessa noite está no livro de Miqueias. Ontem nós estudamos Miqueias capítulo 7 e hoje nós iremos estudar o capítulo 6 de Miqueias. Esse tema é um tema muito importante, como os demais, mas esse vai tratar de algumas coisas muito importantes da nossa vida em família. E nós escrevemos esse tema que eu vou discorrer com os irmãos agora. Nós escrevemos ele no capítulo 3 do livro Altares em Chama, porque nós acreditamos muito na importância de que as pessoas tenham acesso a essas informações que às vezes a gente passa lendo rapidamente e não nos demoramos para extrair algumas mensagens importantes que Deus deixou revelado para nós neste livro, especificamente neste capítulo. Então, esse tema dessa noite está aqui no livro Altares em Chama, é o capítulo 3, e nós estaremos compartilhando com vocês.
enquanto eu falava isso, eu me lembrei de um outro detalhe. Várias pessoas estão procurando DVD. A gente trouxe alguns DVDs, alguns exemplares de um DVD que nós gravamos, que está contemplado aquele tema que eu discorri com vocês no domingo, sobre mídia, sobre desenhos animados. E a gente trouxe só poucos, porque a gente estava em falta. Eu tinha algumas unidades em casa e a gente trouxe. Mas a irmã Dora está pegando o nome das pessoas que querem. Então, se você deseja o material, pode dar o nome dela e depois ela vai me passar a relação e eu vou mandar pelo correio por ela. Então, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Miqueias, capítulo 6. Miqueias 6, verso 2 diz: Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra. Porque o Senhor tem o quê? Alguém tem alguma versão que use uma palavra diferente aí para controvérsia? Diga, irmã. Como? Demanda. Contenda. Alguma outra palavra? Questão. Alguém falou uma outra? Acusação. Olha só quantas palavras diferentes, né? Contenda, acusação, controvérsia, demanda e algumas outras que eu já me esqueci. Mas pelo menos 6 palavras diferentes. Dizendo aqui então no verso 6 que o Senhor então tem essa controvérsia ou essa questão ou essa contenda. Com quem? Com o seu povo. Estranho, não? Não seria mais lógico no nosso pensamento que o Senhor tivesse uma contenda com os povos que não adoram a Deus? Com os povos de fora? Com as pessoas que não estão ainda dentro do povo de Israel? Mas aqui está dizendo que Deus tem uma contenda com o seu povo, uma questão, uma controvérsia com o seu povo. E com Israel ele vai entrar em juízo. Verso 3 diz, por quê? Por quê? Vamos tentar descobrir. Verso 3, povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Verso 6, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Vamos compreender aqui este contexto. Vamos tentar ver sobre o que está acontecendo aqui. Miqueias é um nome que tem um significado muito lindo. O nome Miqueias diz, o que é como o Senhor. Olha que nome bonito. Uma sugestão aí para quem ainda vai ter filhos, é um nome que tem um significado lindíssimo. Mas Miqueias está aqui chamando a atenção para uma realidade preocupante de que Deus ele está, de alguma forma, indignado com o povo. E ele está para ter uma contenda com o seu povo. Quando eu li isso, eu fiquei assim muito impactada, porque como eu já disse, seria comum nós observarmos ou nós esperarmos Deus entrando em contenda com as pessoas que não servem a Ele. Mas aqui Miqueias está apontando para uma situação em que Deus está entrando em contenda com o seu próprio povo. E aí vem então a pergunta, por que será que Deus está entrando em contenda com o seu povo? Outra pergunta, o que levaria Deus a desejar ter uma contenda com o seu povo? O que poderíamos nós fazer ou deixar de fazer que levasse a Deus decidir, embora Ele
não desejasse, não fosse o objetivo de Deus, mas ele ser levado a ter uma contenda com o seu povo. O que será? Aqui nós vimos na leitura Deus lembrando ao povo de grandes feitos que ele já havia feito no passado, tirando o povo do cativeiro do Egito, colocando Moisés, Arão e Miriam como líderes do povo. Ele faz então algumas recordações de coisas grandiosas que ele já havia feito, mas ele está por entrar em contenda com o seu povo. Por que Deus está por entrar em contenda com o seu povo? A partir do verso 9, vem a explicação. O que aconteceu que deixou Deus tão indignado que ele decidiu entrar em contenda com o seu povo? Vamos ler o verso 10. Olha o que é dito. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que te livrares, eu o entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e os habitantes da tua casa um alvo de vaia. Assim trareis sobre vós o opróbrio dos povos. Queridos, aqui o texto mostra uma realidade muito complicada. Obrigada, querida. Você leu meus pensamentos. O Espírito Santo sempre faz isso. Ele guia nas nossas necessidades. Eu estava assim, desejosa de pedir água, mas com vergonha, sabe? Aí Deus, que sabe de todas as coisas, Ele providenciou. Deixa eu esquentar um pouquinho. Queridos, a grande realidade é que Deus ele está aqui muito indignado. Por quê? Porque aqui é apresentada essa realidade. Na casa do ímpio, e sabe, a nossa casa, Deus nos chama para uma realidade de uma casa, de um lar, de uma família de justos. A nossa vida, a nossa casa, eu acredito que praticamente todas as coisas podem ser classificadas de 3 maneiras. Eu vou dar um exemplo de lugares, mas isso pode ser aplicado a praticamente todas as coisas da nossa vida. Existem alguns tipos de lugares que são profanos. Vocês podem me dar exemplos de lugares profanos? Boate. Algo mais? Como? Motel. Cinema. E nesses lugares nós nunca deveríamos entrar. Existem outros lugares que são lugares comuns. Aí vem a segunda classificação de lugares. Profanos, comuns. Vocês podem me dar exemplos de lugares comuns? Restaurante, shopping, a faculdade, o trabalho. São lugares comuns. A farmácia, e o parque. E nesses lugares não tem problema nenhum nós entrarmos. Mas existe uma terceira classificação de lugares, que são os lugares santos. Vocês podem me dar exemplos de lugares santos? Igreja. Amém.
a nossa casa deve ser um lugar santo. Queridos, Deus nos chamou para uma vida familiar, uma vida pessoal, não de iniquidade. Deus não deseja que a nossa casa seja um lugar de... Qual foi o primeiro lugar que eu falei? Profano. Fugiu a palavra. Deus não deseja que a nossa casa seja um lugar profano. Não podemos profanar a nossa casa. Deus também não nos chamou para que a nossa casa, a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, seja uma família comum. E eu devo confessar a vocês que por algum tempo eu acreditava que nós fôssemos pessoas comuns, que a nossa casa era um lugar comum e que não tinha problema nenhum em nós sermos pessoas comuns, termos uma casa comum, vivermos uma vida comum. Mas eu compreendi que Deus nos chama para uma vida de quê? De santidade. Isso significa que nós não podemos ser pessoas comuns. Isso significa dizer que a nossa casa não pode ser uma casa comum e que Deus está nos chamando para ter uma vida, uma família santa e não uma família comum, muito menos uma família profana. Queridos, é diferente possuir como objetivo da nossa vida termos uma família santa. É diferente de termos uma família comum. Evidentemente que santidade a gente sabe que não é aquele conceito em que é todo mundo com aquela auréola, tem até asinha, né? O povo nem anda, flutua. Não é esse conceito. Mas o que significa uma coisa santa? Uma família santa, o que é isso? Separado. Separado de quê? Se é separado de alguma coisa. Do quê? Separado do pecado. Separado, então, de uma família ou de hábitos profanos. Separado, muitas vezes, de algumas coisas comuns ao mundo. Deus nos chama para uma vida de santidade. E Ele deseja fazer da sua família uma família santa. Eu não sei como é que está a sua família hoje. Eu não sei se você já alcançou ou quão perto você esteja de uma família santa. E independente de onde esteja a sua família hoje, Deus, Ele deseja ardentemente ter a permissão sua para ainda hoje entrar na sua casa e fazer todas as revoluções que sejam necessárias para que a sua vida, para que a sua família seja uma família santa sobre a face da terra. Quando Deus olhava para Jó, nós estamos estudando a vida de Jó no Reavivados por Sua Palavra. Que vida impressionante, que história fantástica. Mas tudo começa lá no início do livro, quando Deus olhou para a terra e ao conversar com Satanás, que andava pela terra, Deus diz: observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E quando eu leio aquilo, eu fico pensando, meu Deus, quando o Senhor olha para mim, quando o Senhor olha para minha casa, poderia o Senhor dizer isso da minha família? Observaste a família do meu servo Edinaldo e da minha serva Wélida? Família reta, justa, que se desvia do mal. Poderia ele, ao olhar para a sua vida, para a vida da sua família, dizer isso a seu respeito? Mas saiba que esse é o plano de Deus. E a melhor notícia é que Deus espera de nós que nós nos abramos para que Ele faça isso por nós. Porque a gente não tem forças. A nossa parte é nos abrir e deixar que Ele atue em nós e nos leve a esse modelo de santidade. Porque Deus quer derramar o Espírito Santo dEle dentro da nossa vida, dentro da nossa família. Mas, queridos,
se precisamos ardentemente do Espírito Santo, uma coisa é certa: o Espírito Santo só é derramado em uma vida santificada, em uma vida limpa, em uma vida separada. Vou pegar aqui vou dar um exemplo e vou pegar algumas pessoas aqui para me ajudarem, tá? É só ilustração, tá? Como eu não conheço o nome de quase ninguém, quem vai pagar o pato é quem eu conheço o nome, né? É o problema da gente saber o nome das pessoas, né? Então, eu preciso de 2 personagens. E eu vou pegar a Kelly e a Dora, que são pessoas que eu sei o nome e eu não vou correr o risco de errar. A Dora ganhou um presente muito especial do seu esposo, o irmão Moura. Não era aniversário, não era nenhuma data especial. Mas numa sexta-feira, o irmão Moura pensou assim: eu vou encantar minha esposa, vou surpreendê-la. Chegou numa loja aí no centro de Belo Horizonte e comprou 1 quilo de ouro em pó para dar de presente para a Dora. Forte, hein? Fica aí a dica, tá? Só que ele teve um problema. Que ele saiu do trabalho e aí que ele foi comprar o presente. E já estava perto da hora do pôr do sol. E lá na loja, eles não tinham um embrulho apropriado para embrulhar o presente. E aí eles falaram: olha, eu não tenho como embrulhar isso. A única coisa que a gente tem aqui é um jornal. E a gente vai colocar aqui e depois você providencia uma embalagem. Ele ficou meio assim, mas não tinha outra alternativa, já estava perto da hora do pôr do sol. Ele topou. Tá bom, embrulha aí, depois eu vejo o que eu vou fazer. Pegou, correu para casa e pensando, mas ele não encontrou nenhuma alternativa. Chegou em casa, foi fazer o pôr do sol com a Dora. Terminou o culto. Ele falou assim: querida, preparei um presente para você. Um presente? Mas não é meu aniversário, não é aniversário de casamento. Não, é um presente para você, para demonstrar o quanto eu te amo. Só que assim, eu tive uma dificuldade, eu não consegui uma embalagem apropriada. Então eu queria que você ignorasse a embalagem e se concentrasse apenas no conteúdo. O mais importante é o conteúdo, embora a embalagem valorize. Mas ok. Aí ele entregou ali aquele embrulhinho de jornal e ela foi desembrulhando, e quando ela abriu, ela viu ali dentro 1 quilo de ouro em pó. Uau! Ela ficou assim, né? Toda emocionada. Beleza. Sábado ela veio para a igreja. E conversando com a Kelly, que você entra na jogada, falou assim: Kelly, você não sabe da maior. O quê? Ganhei um presente do meu marido. Sério? Sério? O quê? Ele me deu 1 quilo de ouro em pó. Nossa, amiga, mas o que aconteceu? Ai, não era nenhuma data especial, mas ele me deu. Só que eu estou com um problema, porque ele não teve tempo de comprar uma embalagem especial e veio, sabe, embrulhado como? Como? Num embrulho de jornal. E agora eu não sei onde que eu vou colocar aquilo lá, porque não posso deixar lá no embrulho de jornal. Preciso de um vaso apropriado para guardar aquilo lá, uma embalagem apropriada, mas não sei ainda como, aonde colocar. Aí a Kelly, que é muito amiga da Dora, falou assim: eu tenho uma solução para você. Minha avó me deu de herança um vaso que ela trouxe lá da China. É um vaso bem bonito, que tem uma tampa que lacra. Coisa linda de família. Mas como você é muito minha amiga, eu vou te dar de presente para você guardar o presente do seu marido. 2 presentes, hein? Ok. Aí a Kelly foi, buscou o vaso e tal, e entregou para ela. Quando ela viu o vaso, era realmente um vaso muito bonito. E falou assim: nossa, vai valorizar bem o presente que meu esposo me deu. Só que, sempre tem um só que, né? Quando a Dora abriu, eu acho que a Kelly, há uns 6 meses atrás, fez algumas frituras e não tinha onde guardar o óleo e colocou ali dentro. E esqueceu o óleo ali dentro.
E quando ela foi dar o vaso para a Dora, ela viu que estava ali. Quando ela abriu, tinha até, sabe aquelas minhoquinhas que ficam andando assim, fica até meio peludinho? Aí ela jogou o óleo fora ali, tampou e deu para a Dora, porque ela estava com pressa, não deu nem tempo de limpar. Aí a Dora, quando abriu, que viu dentro do vaso, todo sujo lá de óleo, com aquelas minhoquinhas passeando, com aqueles pelinhos de mofo assim do lado. Pergunto a vocês. É só ilustração, tá, gente? Vocês acham que a Dora iria colocar 1 quilo de ouro dela ali dentro daquele vaso daquele jeito? Sim ou não? Não. Pergunto novamente. Vocês acham que Deus derramaria o óleo sagrado que representa o Espírito Santo em nós, que a Bíblia diz que nós somos vasos? Ele derramaria em um vaso sujo? Sim ou não? Não. O que a Dora iria fazer para poder utilizar aquele vaso sujo? Lavar, limpar, purificar. O que o Espírito Santo precisa fazer em nós, vasos sujos, para que ele possa então ser derramado de forma plena na nossa vida? O que precisa ser feito em nós? Limpar, lavar, purificar. É isso que ele deseja fazer na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. Nós precisamos ser purificados. Por isso que Ellen White diz que a nossa maior e mais urgente necessidade é o reavivamento e a reforma. O reavivamento vem junto com a reforma. Não tem como a gente ser reavivado se não formos reformados. E se só reformarmos e não reavivarmos, seremos puros legalistas. Precisamos de reavivamento, mas precisamos da reforma, porque o Espírito Santo, ele não entra se nós não estivermos reformados, se não estivermos limpos, se não estivermos purificados. Precisamos urgentemente sermos reavivados, e o pré-requisito para o reavivamento são as reformas. A grande pergunta é: que tipo de reforma ainda precisa acontecer para que a sua casa, para que a sua família, para que a sua vida seja tudo aquilo que Deus sonhou para você, para a sua casa? Aqui em Miqueias, o profeta apresenta Deus entrando em contenda com o seu povo. Por que Deus está entrando em contenda? Ele esclarece: porque há na casa do ímpio tesouros de impiedade, e o detestável é faminguado. O que é esse tal de é faminguado? Alguém sabe me dizer? O que é o é faminguado? Segundo o dicionário bíblico adventista do sétimo dia, é faminguado significa o seguinte: originalmente uma medida de capacidade egípcia, adotada pelos hebreus para os grãos secos. O efa hebraico era uma unidade de medida e igual ao bato em volume, equivalia a uns 22 litros. O nome designa tanto o instrumento de medida quanto a própria medida. Ou seja, o efa era uma unidade de medida, equivalia a cerca de 22 litros. E aqui então está dizendo que na nossa casa, na casa do povo ali naquela época, haviam tesouros de impiedade e o detestável é faminguado. Já viu? Vamos tentar imaginar aquele tempo antigo em que a gente ia ao supermercado ou em qualquer lugar comprar algo que precisasse ser pesado. Por exemplo, você vai lá na feira e compra 1 quilo de feijão. Aí a pessoa vai e coloca na balança. Só que ele consegue fazer alguma manobra ali na balança e ele te entrega, você olha lá, está dizendo que tem 1 quilo, mas só tem 950 gramas. Já viram isso?
aquela balança que não está precisa. Isso seria uma balança minguada. No caso aqui, um efa minguado. Olha aqui, ó. Verso 11, poderia eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a língua dele é enganosa na sua boca. O que Deus está falando aqui? Que tipo de advertência podemos extrair daqui? Queridos, Deus está aqui levantando uma advertência para coisas, muitas vezes, que temos acumulado dentro da nossa casa, que não estão agradando a Deus. Tesouros da iniquidade. Infelizmente, algumas pessoas têm adquirido bens, mas será que esses bens que estão sendo adquiridos, ele tem sido fruto de um trabalho honesto? Quando nós somos honestos no nosso trabalho, quando nós de fato fazemos as coisas da maneira correta, Deus, ele nos abençoa com a prosperidade. Isso é bênção de Deus. Entretanto, Deus nos adverte, porque nós não podemos viver uma vida como a dos ímpios, agindo de forma errada, de forma enganosa, de forma falsa, nas nossas atividades comerciais, nas nossas atividades acadêmicas. Não podemos agir com falsidade nos nossos diversos negócios, nos nossos vários empreendimentos. Deus nos chama para uma vida de santidade em todos os aspectos. Deus também está nos advertindo, porque muitas vezes trazemos para dentro da nossa casa coisas que não agradam a Deus. E Deus deseja ver na nossa casa uma casa de santidade, não uma casa comum, nem uma casa de impiedade. Às vezes eu fico imaginando, se Deus passasse fazendo uma visita pela minha casa, será que Deus iria se agradar de tudo aquilo que Ele poderia ver na minha casa? Imagine que Deus comissionasse um anjo forte e poderoso para inspecionar a sua galeria de filmes. Ao terminar a inspeção na sua galeria de filmes, esse anjo poderia levar o relatório de Deus para Deus e dizer: ali está a galeria de filmes de um servo, de um homem puro, rétegro, íntegro, que se desvia do mal, reto. Queridos, o diabo vem trabalhando de forma tão astuta que ele vem nos fazendo acostumar com coisas que no passado eram erradas. Que até hoje são erradas, mas a gente começa a achar que coisas que no passado eram erradas agora passaram a ser certas. Vou dar alguns exemplos, me permitam. Alguns anos atrás, quando se ouvia falar sobre pirataria, todo mundo falava: nossa, isso é um crime. Mas hoje já não nos assusta tanto assim. Algum tempo atrás nós estivemos em Recife e eu fiquei assim impressionada, porque lá em Recife não existe mais locadoras de filmes. Locadoras convencionais. Por que não tem locadoras? Todas faliram. Por quê? Porque lá em cada esquina que você vai, você encontra alguém vendendo filmes piratas. E vários comprando, porque vender já é um problema. O problema pior é comprar. E todas as locadoras de Recife faliram, porque ninguém mais loca filme. Todo mundo compra filme pirata. Então, se você quiser comprar um filme, ou você tem que comprar o filme original, ou você vai para o filme pirata. E é muito difícil achar um filme original lá, porque praticamente todas as pessoas compram filme pirata. Agora eu pergunto, DVD pirata é correto ou é errado? É errado.
é errado. E às vezes nós vamos nos acostumando, mas hoje todo mundo faz. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Essa maldição de que todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo isso. E a gente vai se acostumando. E a gente vai inclusive ensinando os nossos filhos que se todo mundo fizer, eles também têm que fazer. E aí eu fico pensando, meu Deus, quando é que nós vamos ver novamente aquela cena dos 3 hebreus ali na estátua? E o rei falando que quem não se ajoelhasse iria para a fornalha. E todo mundo ajoelhou, menos aqueles 3. E eu fico pensando, se eu estivesse lá, qual grupo eu estaria sendo parte? Dos 3 ou da grande multidão? Se meus filhos estivessem lá, o que eles iriam escolher? Porque todo mundo fez a escolha de se ajoelhar. Mas se não ajoelhar, vai para a fornalha. Lembram das decisões éticas que eu falei com vocês na terça-feira? Eles tinham um problema. Se eles não se ajoelhassem, eles seriam queimados. Mas naquele momento em que eles tiveram que decidir, eles decidiram que seriam fiéis até a morte, se preciso for. Porque eles viram ali naquele problema um Deus atuando. Eles sabiam que se eles fossem fiéis a Deus, eles estariam dando a oportunidade a Deus de trabalhar, de operar um milagre. Mas às vezes nós queremos resolver os problemas com as nossas mãos e não damos oportunidade a Deus de fazer milagres. Queridos, nós precisamos entender que quando nós somos fiéis a Deus, a consequência da nossa fidelidade deixa de ser nosso problema e passa a ser problema de Deus. Deus pede de nós fidelidade. Quando nós somos fiéis a Deus, as consequências da minha fidelidade deixa de ser meu problema e passa a ser problema de Deus. E eu queria, em nome de Jesus, assegurar a vocês que Deus sabe muito bem resolver os problemas dele. Sabe ou não sabe? Sabe. E nós precisamos confiar nisso. E quando é que a gente vive essa experiência? Quando é? Quando sair o decreto dominical. Então, queridos, o decreto dominical já está aí. Tem muitos lugares que já tem decreto dominical. Tem muitos lugares. Quando acontecer isso? Quando? Queridos, o teste é hoje. O teste é hoje. Não é quando acontecer isso ou quando acontecer aquilo, porque eu nem sei se eu vou estar viva quando acontecer isso ou aquilo outro. E aí, muitas vezes trazemos para dentro da nossa casa tesouros de impiedade, como por exemplo, DVDs e CDs piratas. Deus não se agrada disso, queridos. E o chamado de Deus para nós nessa noite é que Ele deseja limpar o nosso vaso. Ele deseja limpar a nossa casa. Deus deseja fazer uma faxina na sua casa. Deus deseja fazer uma faxina na sua casa. Você estaria disposto, sinceramente, a permitir ou a acompanhar Deus em uma faxina na sua casa? Eu não sei quantos já pararam para pensar nisso. Hoje de manhã eu estava voltando a minha rotina. Estava fazendo uma faxina lá na casa do pastor lá. A gente faz a nossa baguncinha, a nossa sujeirinha, né? Hoje eu estava dando uma arrumada. E eu fiquei pensando, que privilégio ou que desafio ter Deus nos acompanhando para fazer uma faxina. Mas eu queria te assegurar que Deus, Ele está desejoso de te acompanhar em uma faxina na sua casa. E Ele quer passar em cada cômodo da sua casa. E isso não é apenas, eu não estou dizendo isso apenas de forma ilustrativa. Eu estou falando isso que Ele deseja fazer de forma real. Ele está te convidando a um
processo de limpeza do vaso da sua família. Ele quer te acompanhar em cada cômodo da sua casa e te mostrando as coisas que estão ali, que não estão agradando a Ele. Se Ele te acompanhasse na sua sala, o que poderia ter na sua sala que o desagrada? Se Ele te acompanhasse na sua cozinha, lembra da história lá do anjo? Se Ele comissionasse um anjo para fazer uma inspeção na sua cozinha, no seu armário, quando você vai ao supermercado, nas coisas que você coloca no carrinho, aquelas coisas que você leva para a sua casa, se Ele fosse inspecionar a sua geladeira, ao final da inspeção, que relatório Ele poderia levar para o céu? Ele poderia dizer: olha Deus, olha Jesus, chame todas as pessoas dos povos não caídos e venham ver a geladeira dessa minha serva, dessa nossa serva. Olha que geladeira de uma pessoa santificada. Olha o armário dessa mulher. Olha a mesa de refeições que essa mulher serve para sua família. Uma mesa muito próxima à mesa que nós temos no céu. Porque quando é que nós vamos nos preparar para o céu? Muitos acreditam que quando Jesus vier nos buscar, Ele vai transformar o nosso caráter. Não. Ele vai transformar o nosso corpo. O nosso caráter já vai estar transformado. É agora a época de transformar o nosso caráter. Se esse anjo fosse comissionado a visitar os quartos dos nossos filhos, que tipo de brinquedos eles iriam encontrar ali? Que tipo de faxina, queridos, não precisamos fazer nos brinquedos dos nossos filhos? Que tipo de faxina não precisamos fazer nos DVDs e CDs de músicas que ouvimos? Que tipo de faxina não precisamos fazer na alimentação que comemos e que bebemos? Mas sabe, queridos, eu queria falar para vocês, com muito amor, de uma outra faxina que Deus está desejoso de fazer na nossa vida. Algum tempo atrás, eu me deparei com um texto no Espírito de Profecia que me chocou muito. Era um texto que eu desconhecia. E quando eu li aquele texto, eu fiquei muito chocada, muito impactada. Ele está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, e diz o seguinte: a principal causa da apostasia entre as nossas irmãs. Vocês querem saber qual é a principal causa da apostasia entre nós mulheres? Eu fiquei chocada. A principal causa da apostasia entre nossas irmãs é o amor que tendes pelo vestuário. Queridas, quando eu li aquilo, eu fiquei chocada e fiquei pensando: meu pai, eu acredito porque está escrito e é revelação. Mas como isso pode ser? E aquilo me chamou muito a atenção. E o Espírito Santo falou muito forte comigo. E naquele dia, eu me lembro como hoje, eu estava lá em Caruaru, no Pernambuco. Eu tinha ido fazer um encontro, fazer palestra no encontro de mulheres. E eu tinha chegado era no sábado o evento, eu cheguei na sexta-feira à tarde. E enquanto eu estava descansando da viagem, que tinha sido bem cansativa, eu estava lendo lendo o Espírito de Profecia quando me deparei com esse texto. E comecei a orar sobre aquilo e pedir para que Deus falasse comigo e me orientasse. E então eu senti claramente Deus me orientando para que eu estudasse mais sobre esse tema. Várias coisas aconteceram e depois eu senti que Deus ele estava me desafiando a escrever o material mais desafiador de todos que eu já escrevi, que é esse livro aqui.
cujo título é Olhai para os lírios do campo, que são orientações sobre vestimenta, sobre joias, sobre maquiagem, não segundo a moda popular, mas segundo o assim diz o Senhor. Hoje a nossa igreja está passando por uma grande crise de identidade. Uma grande crise de identidade. Dentro da igreja e fora da igreja também. Porque as pessoas nos encontram lá fora e muitos não sabem quem é adventista e quem não é adventista. E às vezes dentro da igreja também a gente já nem sabe mais quem é e quem não é. E hoje eu estava orando porque esse livro foi muito desafiador para eu escrever e para mim o maior desafio, um dos maiores desafios é falar sobre esse assunto também. Porque as pessoas não querem ouvir sobre isso. Mas eu entendi que Deus deseja que eu fale sobre isso. E é por isso que eu estou falando com muito amor. Porque eu sei que nós não gostamos de ouvir sobre isso. Mas eu preciso falar, queridas. Eu preciso falar. Nós estamos nos apaixonando muito pelos nossos vestuários. E eu comecei a pesquisar. E eu comecei, como vocês já perceberam, eu gosto muito de fazer perguntas. Eu não faço só para as pessoas, não. Eu faço para Deus. E eu comecei a fazer muitas perguntas a esse respeito para Deus e pedindo para que Ele me desse respostas claras. E Ele foi me dando essas respostas sobre vários questionamentos que eu tinha a respeito de vestimenta, de maquiagem, de joias. E eu fui colocando todas essas respostas que eu ia encontrando neste material. E sabe, queridas, Deus, Ele deseja nos conduzir em um processo de limpeza do nosso vaso, por dentro e por fora também. E hoje à tarde eu estava estudando essa temática e orando. Enquanto eu orava, eu pensei assim, eu acho que eu vou pedir para o pessoal do louvor cantar um hino que eu gosto muito, que eu acho que é uma grande ilustração para esse tema, que é aquele hino Brilhar por Ti. Aí eu falei assim, mas não tem o telefone de ninguém? Não vou pedir. Olha como Deus é maravilhoso. Qual foi o primeiro hino que o louvor cantou? Olha como Deus é maravilhoso. Queridos, tem uma parte no hino que fala assim, faze com que mesmo sem palavras, eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Queridos, como é que nós podemos falar mesmo sem palavras? Como é que isso acontece? São de várias maneiras. É quando eu me alimento da maneira correta, mesmo sem palavras eu estou brilhando por Jesus. Mas também é quando eu me visto da maneira adequada, como um cristão, como uma cristã deve se vestir. Por onde quer que eu for, eu estou brilhando por Jesus. Mas todo mundo está usando assim assado. Queridos, nós somos diferentes. Deus nos chamou para uma vida de santidade. Como é que eu vou receber o Espírito Santo? Às vezes eu estou orando, clamando, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo, mas por fora eu não estou preparada para receber o Espírito Santo. Eu estou ajoelhada pedindo o Espírito Santo, mas a minha saia não chega nem no joelho. E quando eu ando pela rua ou pela igreja, o meu estilo de vestimenta chama tanto a atenção dos homens, dos nossos irmãos e das pessoas também que não são da igreja, para os seus impulsos mais carnais. Será que é assim que nós vamos estar para receber o Espírito Santo, queridas? Nós precisamos fazer uma reforma em nosso exterior. Porque o Espírito Santo, ele atua no nosso interior, mas ele também se mostra no nosso exterior. O cristianismo é completo. Aí tem gente que fala, o que importa é o meu interior. Jesus vê o meu coração. E está certo. Ele vê mesmo o meu interior. Ele se preocupa mesmo com o meu coração. Mas ele também se preocupa com as minhas vestes. Porque se Deus não se preocupasse com as vestes, quando Ele orientou todo o ritual do santuário, todos os detalhes de como deveria ser feito o santuário, Ele também orientou todos os detalhes de como deveria ser as roupas dos sacerdotes,
em detalhes, as roupas dos sacerdotes. E eu te pergunto, quem são os sacerdotes e as sacerdotisas atuais? Nós. E Deus se preocupa, Deus se importa sim com a roupa que eu uso. Porque a minha roupa tem que dizer que eu sou uma mulher santa. Por isso eu não posso usar as roupas dos egípcios, porque Jesus já me libertou. Ele já me libertou, eu tenho que deixar as roupas, as joias, os costumes dos egípcios para os egípcios. Agora eu sou uma mulher liberta, eu sou um homem liberto, e eu tenho que ser diferente, porque Jesus me chama para uma vida de santidade. Ele quer me batizar com o Espírito Santo, mas eu tenho que limpar o meu vaso, eu tenho que preparar o meu vaso. E se Jesus mandasse o anjo visitar o meu quarto e abrisse as portas do meu guarda-roupa, será que ele iria concordar com todas as roupas que que estão ali? Se ele fosse inspecionar o meu banheiro, ele iria concordar com todos os cosméticos que tenho ali? Queridos, nós não temos mais tempo. É momento de nós nos reavivarmos agora. É momento de fazermos as reformas agora. Por isso eu queria te convidar a que lesse esse material. Eu não estou aqui apenas fazendo propaganda para vender meu material, não. Eu escrevi esse livro para ajudar a igreja, porque nós estamos em dificuldade nesse assunto. E eu queria fazer um apelo aos irmãos aqui da igreja, aos homens. Homens de Deus, ajudem suas esposas e suas filhas. Olha a dificuldade quando tem um casamento. Gente, quando tem um casamento na igreja é a maior complicação. Na minha opinião, um dos momentos mais delicados da igreja é dia de casamento. Porque a gente vem com umas roupas, com uns decotes, ou melhor, com umas faltas de roupas, com uma pintura que você fica olhando assim, é ou não é? Comprimento ou não comprimento? Às vezes a gente nem sabe. Queridas, dia de casamento, dia de aniversário, a gente é cristão, adventista do 7º dia, do mesmo jeito. Não é porque é dia de festa. Deus está presente. E nós precisamos adorá-los também com a nossa roupa. As noivas, as roupas das nossas irmãs, as noivas. Precisamos cuidar. Precisamos cuidar. Queremos a bênção de Deus, mas não queremos usar a roupa que Deus abençoa. Não é um contrassenso? E as nossas crianças? Eu não vou ler porque o nosso tempo está já bem avançado, mas eu coloquei aqui no material uma pesquisa que eu fiz, por exemplo, sobre a origem da mini saia, que hoje é uma febre, mini saia. A saia cada vez está mais curta. E eu fui pesquisar onde é que começou. Foi uma tal de Mary Quant, nos anos 60, que inventou a mini saia. E eu vou ler 3 frases dela. Perguntaram para ela qual era o alvo, qual era o objetivo dela através dessa vestimenta. Veja, anos 60. Quando você pensa na vestimenta dos anos 60, era aquela roupa bem modesta, aquela saia comprida e tal. E nesse contexto ela criou a mini saia. Olha 3 declarações dela. Meu objetivo é vestir as mulheres de tal maneira que os homens sintam vontade de arrancar a cobertura delas. Isso é pensamento de quem está buscando o derramamento do Espírito Santo? Será que eu posso usar esse tipo de roupa que foi criado com esse objetivo, queridos? Segunda frase dela. Se as roupas não te fazem notado, então eu as considero como um desperdício de dinheiro. Terceira frase. Bom gosto é moda. Desculpa. Bom gosto é morte. A vulgaridade é vida.
Passado algum tempo, a indústria dos cosméticos foi se ampliando. E aí, essa mesma Mary Quant, que criou a mini saia, ela criou uma linha de cosméticos e de batons. E aí, ela diz o seguinte: toda essa decoração, falando sobre a maquiagem da mulher, é colocada para quê? Para seduzir um homem, para ir para a cama. Assim, qual é a razão de retirar a maquiagem do rosto? E aqui tem muitas outras coisas que eu gostaria de ter tempo de falar para vocês. Sobre o perigo de quando ensinamos as nossas filhas a usarem roupas iguais às roupas dos egípcios. Hoje está uma moda de pintura, as unhas estão pintadas, o rosto pintado. Outro dia eu estava numa igreja, uns 15 dias atrás, eu estava numa igreja, na salinha do hall com meus filhos, e eu fiquei chocada quando eu vi uma menininha de menos de 2 anos de idade, que mal conseguia caminhar, de esmalte vermelho. Eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Qual a necessidade disso? E a gente sabe, os grandes estilistas, os grandes modistas falam sobre isso. Inclusive está aqui aberto bem na página, eu não vou ler aqui. Sobre as pinturas de unhas. Qual é o objetivo? Ele coloca aqui, ó, esmaltes escuros, são mais selvagens. As cores vermelhas são mais sexy. Para que uma criança de 2 anos de idade tem necessidade disso? E aí eu pergunto, com quem que ela aprendeu isso? Quem colocou isso na unha dela? Aí a gente fala, nada a ver, é só uma criancinha. Não está entendendo nada. Espera aí, lá na Bíblia não diz que tem que ensinar a criança? Por isso, queridos, nós precisamos fazer uma reforma no nosso vestuário, na nossa aparência. Porque o Espírito Santo quer tomar a nossa vida, mas nós precisamos limpar o vaso. E eu queria então, continuando falando aos nossos irmãos, eu queria te aconselhar, eu queria em nome de Jesus te intimar, a dar de presente esse livro para sua esposa e para suas filhas. Porque aqui tem orientações da palavra de Deus sobre como nós, mulheres, podemos brilhar por Jesus sem palavras. E mostrar para o mundo inteiro que a mulher cristã pode ser bonita, usando as coisas de Deus, fazendo as coisas do jeito de Deus, que nós não precisamos lançar mão das coisas que não são de Deus para sermos bonitas. Podemos ou não podemos? Claro que podemos. Eu tenho uma palestra só sobre isso, que eu mostro algumas fotos que ficam claro isso, mas não é meu tema. Queridos, a grande verdade é que Deus quer entrar dentro da nossa casa e fazer uma reforma, porque Ele deseja derramar o Espírito Santo lá dentro da nossa casa. Eu queria te convidar, amanhã é sexta-feira, é dia da preparação. É dia de fazermos todos os acertos para recebermos o sábado. E eu queria te convidar para que hoje, ao chegar em casa, amanhã, que você já começasse a conversar com o Espírito Santo e programasse um dia para começar a faxina espiritual dentro da sua casa. Deus está com uma contenda com o seu povo. Qual o motivo da contenda? Porque dentro da casa do povo de Deus tem coisas que desagradam a Deus. Eu sei que nem eu e nem você deseja ter uma contenda com Deus. Eu sei que se você está aqui nessa noite é porque você quer receber o Espírito Santo na sua vida e na sua casa. E o convite de Deus para você nessa noite é que você o acompanhe em uma faxina dentro da sua casa. Que você vá juntamente com a sua família em cada cômodo da sua casa, literalmente. E ali você pergunte para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que tem aqui na minha sala que eu preciso renunciar? E tirasse de dentro da sua casa tudo aquilo que desagrada ao Senhor. DVDs,
CDs, revistas, livros que desagradam a Deus, passasse de cômodo em cômodo. De repente essa faxina vai durar vários dias. Ainda que você faça um cômodo por dia, não tem problema. Mas o Espírito Santo quer entrar na sua casa e limpar o vaso que é a sua casa, que é a sua vida, para que ele possa ser derramado de forma intensa, de forma sobrenatural, dentro da sua casa, dentro da sua vida. Eu desejo que você aceite esse convite do Espírito Santo para fazer essa faxina na sua casa. Uma faxina literal, uma faxina real. Sabe por quê? Lá em Mateus 25, é apresentado a parábola das 10 virgens. Vocês conhecem. Não vamos ler, vocês conhecem bem a história. 10 virgens. Quantas delas tinham o Espírito Santo? As 10 tinham o Espírito Santo. As 10 tinham o Espírito Santo. As 10 tinham algum óleo. A diferença é que o noivo tardou. E quando o noivo tardou, apenas 5 tinham o óleo sobressalente. Apenas 5 tinham o Espírito Santo, o óleo a mais, o suficiente para esperar o noivo chegar. Quero perguntar, quantos aqui nessa noite possuem o Espírito Santo? Levante a mão. Se você não levantou a mão, eu queria te desafiar em nome de Jesus, levante a mão. Porque se você está aqui nessa noite é porque o Espírito Santo te trouxe. Então você tem o Espírito Santo. Se você está aqui, se você está nos assistindo aí pela internet, é porque o Espírito Santo está falando com você. Então você possui o Espírito Santo. O detalhe, queridos, é que nós estamos no tempo da chuva serôdia. E a chuva serôdia é o derramamento de uma porção a mais do Espírito Santo. E nós precisamos de uma porção a mais desse óleo abençoador do Espírito Santo. Porque na tardança do noivo, o que fez a diferença na vida daquelas 5 virgens era uma porção a mais de óleo que elas possuíam. Eu não sei quanto de óleo você possui na sua vida. Eu sei que o Espírito Santo nessa noite quer te dar uma porção a mais. Eu queria nesse momento convidar que um líder por família ficasse em pé. Vocês vão receber agora um frasquinho com uma representação de um óleo, representando o óleo do Espírito Santo. Um por família. Você vai receber esse frasco. E eu queria que você, de forma muito solene, olhasse para esse frasco. Kelly, me dê um, por favor. Esse vaso simboliza a sua vida. Esse vaso simboliza a sua casa. Se você recebeu, já pode se sentar. Esse vaso simboliza a sua casa. Quanto do Espírito Santo tem na sua casa? Tem alguma coisa do Espírito Santo na sua casa? Tem. Claro que tem. Mas o Espírito Santo quer que você tenha apenas uma medida. Ele quer que você tenha a plenitude do Espírito Santo. Ele quer que da sua casa, que da sua vida, transborde o Espírito Santo. Ele quer derramar o óleo de forma que transborde na sua vida, na sua casa, a unção do Espírito Santo. Ele quer que na vida dos seus filhos, o óleo do Espírito Santo esteja transbordando na vida dos seus filhos. Quanto do Espírito Santo tem na
Todos já receberam. Eu queria, em nome do Senhor Jesus, te convidar, líder de família. Eu queria te convidar que você liderasse, junto com o Espírito Santo, esse processo de reforma, de reavivamento, de faxina dentro da sua casa. Que ao você olhar para cada cômodo da sua casa, você pudesse ter convicção de que aquele cômodo está representando um vaso limpo que já está pronto para ser preenchido pelo óleo do Espírito Santo. Que ao vocês se depararem com os guarda-roupas dos seus filhos, das suas filhas, da sua esposa, o seu próprio guarda-roupa, você pudesse ter a convicção de que ele já está faxinado de tal forma, limpo de tal forma, que o Espírito Santo já pode ser derramado ali e de forma plena encher o vaso com o óleo santo do Espírito Santo. Porque sabe, queridos, a nossa maior necessidade é que o Espírito Santo tome os nossos pés. Quando o Espírito Santo tomar os nossos pés, nós andaremos apenas no caminho dele. Quando o Espírito Santo for derramado sobre os nossos joelhos, os joelhos dos nossos filhos, do nosso cônjuge, quando os nossos joelhos forem banhados pelo óleo do Espírito Santo, nós teremos prazer em andar de joelhos. Quando as nossas mãos forem plenas do óleo do Espírito Santo, as nossas mãos, as mãos dos nossos familiares terão prazer, serão ardentes em trabalhar para Deus. Quando os nossos olhos forem batizados, forem repletos do óleo santo do Espírito Santo, nós teremos aversão a olhar tudo aquilo que desagrada a Deus. E teremos e veremos uma geração de crianças, de jovens, de adultos que amarão ler a palavra de Deus, porque estarão com os olhos batizados com o Espírito Santo. Quando os nossos lábios estiverem banhados com o óleo do Espírito Santo, nós falaremos palavras ardentes que converterão milhares ao nosso redor. Pedro, os discípulos no Pentecostes, com gotas do Espírito Santo, eles pregavam em um único sermão, quase 3.000 pessoas se convertiam com gotas do Espírito Santo. Imagine o que nós, com toda a plenitude do Espírito Santo, com lábios ungidos com o poder do Espírito Santo, quantas pessoas não se converterão com as nossas pregações, com as pregações das nossas crianças, dos nossos jovens. Precisamos de lábios batizados com o óleo santo do Espírito Santo. Quando isso de fato acontecer, nós recusaremos qualquer alimento que contamine o nosso corpo, porque teremos sede de ter um corpo limpo, lavado, purificado para recebermos o Espírito Santo na nossa vida. Quando o nosso coração se esvaziar do eu, do egoísmo, das vaidades, do amor a este mundo, quando ele estiver vazio de nós mesmos, o Espírito Santo será derramado dentro do nosso coração. O óleo santo do Espírito Santo será derramado dentro do coração dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus irmãos. Quando nós limparmos a nossa mente, aí sim seremos pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Quando nós tirarmos as nossas vestes e nos vestirmos com aquelas vestes que nos caracterizam como pessoas batizadas pelo Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Quando
irmos com Jesus por aquelas vestes especiais que já estão prontas nos esperando lá no ateliê do céu. Eu imagino que lá no ateliê do céu tem um guarda-roupa imenso, com roupas de todos os tamanhos, de todos os formatos, mas aquele formato que está em conexão com a vontade de Deus. E Ele vai tirar então a minha veste, que aqui já mostra que eu sou uma pessoa batizada pelo Espírito Santo. E Ele vai então substituir, me dando uma roupa de salvo. De salvo. O convite do Espírito Santo é por reavivamento, é por reforma. Líderes de famílias, conduza a sua família nesse processo de faxina e permita dessa forma que o Espírito Santo, que o óleo santo dele seja derramado nos pés da sua família, nos joelhos, nas mãos, nos braços, na boca, no nariz, nos olhos, nos ouvidos, no coração, na mente, no meu exterior e no meu interior. Porque o Espírito Santo vai ser derramado. O Espírito Santo já está sendo derramado. E hoje o convite é para a sua casa. Hoje chegou salvação para a nossa casa. E nós vamos finalizar lá em Miqueias. Miqueias 5 é o último verso. É o verso que vai nos conduzir nesse processo de reforma. Eu queria que nós cantássemos esse hino, Brilhar por Ti. Mas nós vamos ler, para finalizar, podem vir o pessoal do louvor. Miqueias 4, verso 5. Miqueias 4, verso 5. Deus quer operar transformação na nossa casa. Miqueias 4, 5. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Amém? Não importa o que os outros estejam fazendo, não importa o que os deuses que os outros estão seguindo, mas, queridos líderes de família, reúna a sua família e faça disso uma realidade dentro da sua casa. Não importa os deuses que os outros estão fazendo, mas quanto a nós, quanto a nossa casa, nós andaremos para todo sempre em o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Mas se eu pensar que não é minha luz, mas ao meu Deus, eu ligo pro
já está avançado, mas eu estou sentindo o Espírito Santo me pedindo para fazer uma coisa. Eu vou fazer. Tem alguém que gostaria de vir até o altar do Senhor e dizer para Ele de algo que gostaria de entregar a Ele, para que Ele pudesse te usar para se libertar nesse processo de limpeza do vaso que sou eu e que é você, e que gostaria de vir até o altar do Senhor, pedir poder para renunciar o que preciso for, para que pudesse brilhar por Jesus, para que pudesse levar a sua família nesse processo de reformas, de reavivamento, de recepção plena do Espírito Santo, que está profetizado para nós e para a nossa geração. Amém. Amém. Amém, porque há pessoas que estão se abrindo para que o Espírito Santo faça essa faxina, essa reforma. E queridos, é aqui no altar do Senhor que nós conseguimos as vitórias. As mudanças que não começam no altar do Senhor, as mudanças que não acontecerem no altar do Senhor, elas não acontecem em lugar nenhum. Por isso nós precisamos vir ao altar do Senhor, porque é aqui que nós buscamos poder. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui no teu altar, na tua igreja, no melhor lugar do mundo, porque nós temos sede, fome, necessidade da tua unção, Senhor. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a nossa família, para a nossa casa, nós vemos que ainda precisamos fazer algumas coisas para que possamos preparar o nosso vaso para recebermos o óleo santo do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa. Mas nós estamos aqui, Senhor, com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com os nossos pecados, com as nossas dificuldades. Nós estamos aqui para clamar, Senhor. Clamar que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos batize com o teu Santo Espírito e que o Senhor nos salve e a nossa casa também, Senhor. Ó Pai, nos ajude nesse processo de faxina, porque nós queremos que ao olhar para a nossa casa, o Senhor veja que a nossa casa é uma casa santa. Ó Deus, que o Senhor ao olhar para a nossa vida, que o Senhor veja em nós pessoas preparadas para recebermos o óleo, a unção do teu Santo Espírito. Nos batize com o Espírito Santo, Senhor. Retire todos os impedimentos. Retire o que preciso for, mas, ó Senhor, nos prepare, nos lave, nos consagre, nos batize com o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim.
regressar aos seus lares com esta unção do Espírito Santo. E convidando a todos para que amanhã, sexta-feira, o dia da preparação, possamos todos estarmos juntos mais uma vez para adorar o nosso Senhor. Aqueles que estão nos assistindo, que da mesma forma o Senhor os abençoe.